Olá, olá, olá. Cá estamos. Prometi que ele colocaria 2 vídeos por dia. Vou me esforçar o máximo que eu puder. E vou conseguir, porque é sempre um grande prazer. Então vamos continuar, né? Na minha parte 10. Na verdade, esse é o primeiro capítulo que eu estou lendo, da sessão chamada Minha História, quando Diná entra, né, na parte do livro em que ela começa a contar a própria história, né? Ela, na primeira parte do livro, fez uma leitura geral, contando a história das mães delas, né, e consequentemente da vinda dos irmãos, do estabelecimento, né, do acampamento, como ele se organizou, tudo isso. E depois ela entrou nessa sessão chamada Minha História. Eu estou na parte 10, né, englobando a primeira parte, que é a história das mães, e a história dela. Dentro da minha história, eu já estou no finalzinho do primeiro capítulo, já indo para o segundo. Hoje a gente vai entrar no segundo, tá bom? Então, vou ler só o pedacinho final. Minha mãe só tinha olhos para Jacó. Eu não era importante para ela do mesmo jeito que ela era importante para mim. Tive vontade de chorar, mas percebi que era crescida demais para isso. Logo, seria uma mulher e teria que aprender a viver com o coração dividido. Infelizmente, segui meus pais até eles entrarem no círculo formado pelas tendas. Lia então se calou e passou a caminhar atrás do marido como de costume. Foi buscar um jarro de sua cerveja mais forte para ajudar Jacó a abrandar a resolução do comerciante. Mas o homem já reparara que, apesar de acabada e sem atrativos, a mulher de Labão não tinha lábio leporino, nem era manca, como seu preço fizera-o supor. E era suficientemente perspicaz para notar que sua presença causara um certo alvoroço. Pressentiu que estava em posição vantajosa e foi necessário abrir mão de todos os tesouros das mulheres e mais um dos filhotes dos cães de Jacó para que o comerciante perdoasse a dívida e fosse embora. E fosse embora sem levar Ruth. Logo, todas as mulheres do acampamento tomavam conhecimento do que acontecera. E durante várias semanas, Jacó comeu como um rei. Labão nunca se referiu ao fato de Jacó ter resgatado sua mulher. Limitou-se a maltratá-la ainda mais. E daí em diante, os olhos dela pareciam permanentemente roxos. Apareciam. Os filhos, seguindo o padrão de comportamento do pai, não demonstravam nenhum respeito pela mãe. Não carregavam água para ela cozinhar, nem lhe traziam carne de suas caçadas. Ela se esgueirava em torno deles e servindo-os em silêncio. Entre as mulheres, Ruth só falava da bondade de minha mãe. Transformou-se na sombra de Lia, beijando suas mãos e a fímbria de sua roupa, sentando-se o mais perto possível de sua salvadora. A presença da mulher esfarrapada não agradava a Lia, que de vez em quando perdia a paciência com ela. Vá para a sua tenda, dizia ela, quando Ruth se estorvava.
Mas minha mãe sempre se arrependia de chamar a atenção de Ruth, que se encolhia à menor palavra de desagrado vinda de Lia. Depois de mandá-la embora, minha mãe ia procurá-la e sentava-se ao lado da pobre e esgotada criatura, aceitando seus beijos e agradecimentos incessantes. Capítulo 2. Nos dias que se seguiram ao resgate de Ruth, Jacó começou a planejar seriamente nossa partida. Nas noites com Lia e nas noites com Raquel, costumava falar de seu desejo de deixar as tendas de Labão e voltar para a terra do pai. Confidenciou a Bilhá que a inquietação consumia sua paz interior e que ele estava dormindo mal. Encontrou Zilpá em uma noite em que a insônia impelira os dois, cada um por si, para o sussurro reconfortante do grande terebintino, que se erguia junto ao altar. Até em noites paradas, sem ar, sempre havia brisas escondidas entre as largas folhas achatadas da árvore de Zilpá. Jacó contou à quarta esposa que o Deus dele lhe aparecera e dissera que era tempo de deixar a terra dos dois rios. Era tempo de sair dali com suas esposas e seus filhos, levando a riqueza que acumulara com as próprias mãos. Disse a Zilpá que seus sonhos haviam se tornado violentos. Noite após noite, vozes enfurecidas chamavam-no de volta para Canaã, para a terra de seu pai. Eram sonhos perturbadores, mas também cheios de intenso júbilo. Rebeca brilhava como o sol e Isaque sorria abençoando-o. Seu próprio irmão não o ameaçava mais, surgindo como um imenso touro avermelhado que o convidava para montar em seu amplo lombo. E parecia que Jacó, de fato, não precisava mais temer seu irmão, pois comerciantes de Canaã haviam trazido a notícia de que Esaú se tornara um próspero criador de gado, com muitos filhos, homens e fama de generoso. No dia em que ficavam sozinhas na tenda vermelha, as mulheres de Jacó comentavam os sonhos e planos do marido. Os olhos de Raquel brilhavam diante da perspectiva de mudar-se para o sul. Era a mais viajada de todas, tendo assistido partos em vários pontos das colinas, em Caxemir e uma vez até na cidade de Arã. Ah, ver as grandes montanhas, ver uma cidade de verdade, dizia ela. Mercados cheios de bons produtos e de frutas com nomes que nem mesmo sabemos quais são. Vamos encontrar gente dos 4 cantos do mundo. Vamos ouvir música de pandeiros de prata e flautas de ouro. Lia não estava tão ansiosa por descobrir os novos mundos que estavam além do vale que a vira nascer. Estou bem satisfeita com os rostos que vejo à minha volta, retrucava. Mas gostaria imensamente de me ver livre do fedor de Labão. Vamos ter que ir, é claro, mas vou embora com pena. Bilhá concordou com um gesto de cabeça. Vai ser muito triste para mim deixar os ossos de Ada para trás. Vou sentir falta de ver o sol nascer no lugar onde tive meu filho. Vou lamentar o fim de nossa juventude. Mas estou preparada. E nossos filhos estão loucos para sair daqui.
Bilá expressara uma verdade de que não se falava. Não havia espaço suficiente para tantos filhos se estabelecerem em Harã, onde cada outeiro já tinha dono havia gerações. Não havia mais terras disponíveis na pátria de suas mães. Se a família não fosse embora junta, logo os corações das mulheres se partiriam vendo os filhos se voltando um contra os outros, ou desaparecendo para buscar seus próprios caminhos. A respiração de Zilpá ia ficando mais ruidosa e irregular, conforme as irmãs voltavam mais e mais os olhos para o futuro. Não posso ir, explodiu. Não posso deixar a árvore sagrada que é a fonte do meu poder. Ou o Bamá, que está encharcado das oferendas minhas. Como os deuses vão saber onde estou se eu não estiver aqui para servi-los? Quem vai me proteger? Irmãs, vamos ser perseguidas por demônios. Os olhos delas estavam arregalados. É nesta árvore, neste lugar que ela está, a minha pequena deusa, Nanche. As irmãs sentaram-se a ouvir Zilpá pronunciar o nome de sua divindade pessoal, algo que só se fazia no leito de morte. Zilpá encontrava-se em total desespero, a voz embargada pelas lágrimas. Vocês também, irmãs. Todos os deuses dos seus nomes moram aqui. É aqui que somos conhecidas, que sabemos como servir. Sair daqui será o mesmo que morrer. Estou certa disso. Fez-se silêncio. Enquanto as outras olhavam para ela, Bilá foi a primeira a falar. Todo lugar tem seus nomes sagrados, suas árvores e elevações, disse com a voz calma da mãe falando com um filho assustado. Haverá deuses nos lugares para onde vamos. Mas Zilpá não olhava Bilá. Não olhava Bilá nos olhos e só sacudiu a cabeça de um lado para o outro. Não, não, dizia em voz baixa. Lia falou em seguida. Zilpá, nós é que somos a sua proteção. Sua família, suas irmãs são sua única segurança contra a fome, contra o frio, contra a loucura. Às vezes pergunto a mim mesma se os deuses não seriam sonhos e histórias para fazer passar o tempo e amenizar o desconforto das noites frias e dos pensamentos sombrios. Lia segurou a irmã pelos ombros. É melhor confiar em mim e em Jacó do que em histórias feitas de vento e de medo. Zilpá encolheu-se ao toque das mãos da irmã e virou-se de costas. Não, repetiu. Raquel escutou perplexa a sensata blasfêmia de Lia e falou, escolhendo as palavras para ideias que lhe ocorriam à medida que as formulava. Jamais poderemos encontrar provas para acalmar seus medos, Zilpá. Porque os deuses estão sempre em silêncio. Sei de mulheres em trabalho de parto que encontraram forças e conforto nos nomes de seus deuses. Já vi casos além de qualquer esperança em que elas começam a lutar assim que ouvem uma prece. Vi casos em que a vida ganhou a batalha no último instante, sem outra explicação além da esperança.
Contudo, sei também que os deuses não conseguem proteger nem mesmo as mulheres mais bondosas e piedosas de desgostos ou da morte. Portanto, Bilá está certa. Vamos levar Nanche conosco, disse ela, citando a deusa protetora dos sonhos e dos cantores, a pequena deusa que Zilpá amava tanto. Vamos levar Gula também, referindo-se à deusa da cura, a quem Raquel fazia oferendas. E então, à medida que a ideia crescia em sua mente, Raquel disse em um impulso: vamos pegar todas as imagens dos deuses que estão em nossas tendas e levar conosco para Canaã, com nosso marido e nossos filhos. Não nos vão fazer mal algum, tenho certeza. Continuou falando cada vez mais depressa à medida que o plano se formava em sua cabeça. Se estiverem sob nossa guarda, também não vão fazer bem algum a Labão, acrescentou maliciosa. Bilá e Lia riam um riso nervoso ao imaginar Labão despojado de suas imagens sagradas. O velho sempre consultava as estatuetas quando tinha alguma escolha a fazer, acariciando as favoritas distraidamente durante horas. Lia dizia que elas o acalmavam como um seio farto acalma um bebê irritado. Partir, levando os deuses domésticos, seria incitar o ódio de Labão. De qualquer forma, Raquel tinha direitos sobre eles. Nos velhos tempos, quando a família vivera na cidade de Ur, a filha mais nova tinha o direito inquestionável de herdar todas as coisas sagradas. Eram costumes que não se respeitavam mais em todos os lugares e Quemuel poderia igualmente reclamar as imagens por direito de progenitura com a mesma autoridade. As irmãs ficaram caladas, refletindo sobre a ideia audaciosa de Raquel. Por fim, Raquel falou: vou levar os deuses e eles serão uma fonte de poder para nós. Serão um sinal de nosso direito de primogenitura. Nosso pai vai sofrer do mesmo modo como fez outras pessoas sofrerem. Este assunto está encerrado. Zilpá enxugou os olhos. Lia pigarreou. Bilá levantou-se. A questão havia sido decidida. Eu mal respirava. Tinha medo de que me mandassem sair da tenda se lembrassem da minha presença. Fiquei imóvel, sentada entre minha mãe e Bilá, impressionada com o que ouvira. Raquel era devota de Gula, a curandeira. Bilá fazia oferendas de cereais para Utu, a tecelã. Lia tinha uma queda especial por Ninkasi, a que preparava cerveja, a que usava um tonel feito inteiramente de lápis lazuli e uma concha feita de ouro e prata. Eu imaginava os deuses e deusas como tios e tias maiores do que meus pais, e que podiam viver tanto debaixo da terra quanto acima dela, como preferissem. Em minha mente, eles eram imortais. Não tinham cheiro, estavam sempre felizes, fortes e interessados em tudo o que acontecia comigo. Desculpa. Fiquei assustada ao ouvir Lia, a mais equilibrada das mulheres, insinuar que esses amigos poderosos não passavam de invenções para acalmar os pesadelos das crianças. Estremeci. Minha mãe pôs a mão em meu rosto para ver se eu estava com febre, mas minha pele estava fresca. Naquela noite, acordei gritando e suando frio, sonhando que caía,
Mas Lia veio e deitou-se ao meu lado, e o calor de seu corpo reconfortou-me. Protegida pela certeza do amor de minha mãe, já começava a atravessar os portais do sono outra vez, quando despertei por um segundo, pensando ouvir a voz de Raquel que dizia: lembre este momento em que o corpo de sua mãe cura toda a aflição de sua alma. Olhei à volta, mas minha tia não estava por perto. 3 dias depois, Lia foi até a pastagem pedregosa a oeste dizer a Jacó que suas mulheres estavam prontas para partir com ele de volta à sua terra natal. Fui com ela, levando um pouco de pão e de cerveja para meu pai. Não estava muito satisfeita por ser obrigada a prestar serviços em um dia tão quente. Quando cheguei ao ponto mais alto da elevação que separava nosso acampamento do pasto, parei maravilhada diante de uma cena de pura beleza. Muitas ovelhas estavam prenhas e moviam-se lentamente no calor do início do dia. O sol nascente intensificava o perfume dos trevos que cresciam, misturados à vegetação. O único ruído era o zumbir das abelhas sob o azul escancarado do céu. Parei. Deixei que minha mãe seguisse adiante. O mundo parecia tão perfeito, tão completo e ainda assim tão transitório que quase chorei. Teria de falar com Zilpá sobre aquele sentimento e perguntar se sabia alguma canção para ele. Porém, percebi que alguma coisa no universo havia saído do lugar. Algo importante havia mudado. Corri os olhos pelo horizonte. O céu ainda estava claro. O trevo ainda exalava perfume. As abelhas zumbiam. Percebi que minha mãe e meu pai não estavam sós. Lia estava de frente para seu marido. A seu lado estava Raquel. Anos mais tarde, as duas mulheres haviam estabelecido uma espécie de paz. Não trabalhavam juntas, nem trocavam opiniões. Não se sentavam juntas dentro da tenda vermelha e não se dirigiam diretamente uma à outra. E jamais compareciam à presença do marido ao mesmo tempo. Contudo, lá estavam os três, à vista, conversando como velhos amigos. As mulheres estavam de costas para mim. A conversa terminou quando me aproximei. Minha mãe e minha tia afastaram-se de Jacó e, ao dar comigo, reassumiram a expressão solene e os sorrisos falsos que os adultos exibem para as crianças quando querem esconder alguma coisa. Não retribuí seus sorrisos. Sabiam que estavam falando sobre ir embora. Depositei a comida e a bebida aos pés de meu pai e já me virara para acompanhar Lia e Raquel na volta para as tendas, quando Jacó, meu pai, chamou-me. Diná, disse ele, foi a primeira vez que lembro ter ouvido meu nome em sua boca. Obrigado, menina. Que você seja sempre um conforto para suas mães. Olhei-o no rosto e ele sorriu para mim, um sorriso de verdade. Mas eu não sabia como sorrir para o meu pai ou responder-lhe. Portanto, corri atrás de Lia e de Raquel, que já tinham começado a caminhar na direção das tendas. Enfiei minha mão na de Lia e virei depressa a cabeça para dar mais uma olhada em Jacó, mas ele já estava distante de mim.
Jacó começou a negociar a nossa partida. Naquela noite e nas muitas noites seguintes, as mulheres foram se deitar em suas camas com o som das vozes exaltadas dos homens em seus ouvidos. Labão estava bem satisfeito com a partida de Jacó, das filhas e dos netos, que comiam demais e o respeitavam de menos. Mas o velho não admitia que Jacó saísse dali como um homem rico. Durante as longas noites de gritaria, Labão sentava-se entre seus 2 filhos, Quemuel e Beor. Os 3 tomavam cerveja e vinho, bocejavam na cara de Jacó e davam por encerradas as conversas antes de resolverem qualquer coisa. Jacó sentava-se entre seus 2 filhos mais velhos, Rúben e Simão, e não tomavam nenhuma bebida mais forte do que cerveja de cevada. Atrás dele postavam-se Levi e Judá. Os 7 meninos mais novos ficavam fora da tenda, esforçando-se para ouvir o que era dito. José contava-me o que conseguia escutar, e eu repetia tudo para as minhas mães. Porém, eu nada contava a José a respeito das conversas cochichadas entre as mulheres. Não contei a ele sobre o estoque de pão dormido que elas estavam fazendo, nem que estavam costurando e recheando de ervas as bainhas de suas roupas. Sabia muito bem que não podia deixar escapar nada a respeito do plano de Raquel de levar os deuses domésticos. Noite após noite, Labão argumentou que só devia a Jacó os dotes mirrados que concedera a Lia e Raquel, o que deixava meu pai só com as tendas que nos abrigavam. Então, querendo parecer muito generoso, Labão ofereceu 20 ovelhas e 20 cabras, uma para cada ano de trabalho de Jacó. Trabalho este que havia enriquecido Labão, muito mais do que ele poderia sonhar. Jacó, por sua vez, reivindicava o que cabia de direito a todo administrador, ou seja, 1/10 dos rebanhos, além da escolha das reses. Exigia ainda os bens pessoais de suas mulheres, que abrangiam mós, rocas e fusos, teares e jarras, joias e queijos. Lembrou a Labão que devia ao trabalho de suas mãos as tendas, os rebanhos e os servos sob sua responsabilidade naquele momento. Ameaçou buscar justiça no tribunal de Harã, o que fez Labão apenas rir com expressão escarninha. Jogara e bebera com os patriarcas da cidade durante muitos anos e sabia de antemão de que lado ficariam. Certa noite, bem tarde, depois de semanas de conversas inúteis, Jacó afinal encontrou as palavras que convenceram Labão. O marido de Lia e Raquel, o pai dos filhos de Zilpá e Bilá, olhou fixo para o sogro e disse a ele que o Deus de seus pais não olharia com bondade para quem levasse um ungido de sua tribo. Jacó revelou que seu Deus lhe falara em sonho e ordenara que partisse com suas mulheres e filhos e abundantes rebanhos, e que aqueles que tentassem impedi-lo sofreriam em seu corpo, em seus rebanhos e em seus filhos. Aquilo perturbou o velho, que se arrepiava diante do poder de qualquer Deus. Quando Jacó invocou o Deus de seus pais, o sorriso de troça desapareceu do rosto de Labão.
O sucesso de Jacó com os rebanhos, a saúde de seus 11 filhos, a lealdade que os servos lhe dedicavam e até as proezas de seus cães. Tudo indicava que Jacó era abençoado pelos céus. Labão recordou-se de todos os anos de sacrifícios generosos oferecidos por Jacó a seu Deus e calculou que ele devia estar bastante satisfeito com tanta devoção. Então, aqui ficamos. Voltaremos no próximo trecho, no próximo vídeo. Um grande e fraterno abraço para todos vocês.